Mudou a regra no Facebook. Foi mudada ontem, foi anunciado. Vamos colocar aqui para vocês assistirem? Espera aí. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Zuckerberg, Facebook, deixa eu ver. Zuckerberg, checagem. Acho que quem é? O Walt, deixa eu ver, cadê o Metrópolis? Metrópolis fez direitinho. Cadê? Peraí, gente, que eu volto. Mark Zuckerberg, peraí, deixa eu ver se eu acho. Será que tem tradução? Ai, não vem com anúncio não, que eu não vou querer. Não vem me encher o saco. Só os meus anúncios. Cadê Metrópolis? Cadê? Cadê o vídeo? Tá aqui. Poder 360, vamos ver o Poder 360, se ele botou. Então, só para resumir para vocês, para quem não acompanhou, até hoje, desde 2016, o Facebook, obrigado, Flávio, o Facebook contratou uma empresa que fazia checagem de fatos. Então, alguém publicou alguma coisa que o fulano acha que é fake news, o cara faz uma denúncia, isso vai para essa empresa fazia a checagem dos fatos, principalmente na área política, isso estava acontecendo muito, né? Não conseguiam tudo, mais milhares. Então, o Facebook sempre teve essa empresa externa fazendo a checagem de fatos. E o Zuckerberg ontem falou, escuta, eles fizeram pesquisa, começaram a acompanhar, eles fizeram a checagem da checagem. E segundo o Zuckerberg, como vocês vão ouvir agora, ler também, ele disse que ele percebeu que essa agência de checagem era totalmente parcial. E totalmente parcial, vocês sabem para que lado. E eu contei até aqui a história provada aqui que o Ricardo Ventura foi vítima de uma fake news, não minta para mim, tá? Foi vítima de uma fake news de uma agência de fact-checking, porque queria culpar ele por uma fake news que não era fake news, era um documento. E a pessoa que foi ligar para ele antes de publicar falou apenas que você vai falar ou não, nós vamos publicar do mesmo jeito. Ou seja, estavam pouco interessados na verdade. Do UOL, viu? Estavam interessados apenas em ferrar o cara e acusar ele de produzir fake news. Então, o Zuckerberg falou assim, é isso que está acontecendo, a gente está pagando uma agência, essa agência totalmente parcial. E a gente ficou furiosa, não, isso é um absurdo, calúnia, difamação e não sei o quê. Então vamos ver o que ele fez. Então ele vai fazer a mesma coisa que o Twitter. Hoje o Twitter não tem uma empresa que faz checagem. E que ele tem pessoas que se inscrevem para serem checadores, opinadores, analistas ou fornecedores de prova para dizer se uma matéria é falsa ou não. Se for só uma opinião, geralmente eles fazem alguma coisa ali do algoritmo, uma média ponderada, e decidem se a matéria é fake news ou não. Quando a matéria é fake news, ou é mentira, ou, por exemplo, aparece propaganda do Tigrinho, embaixo aparece lá, notas da comunidade, isso aqui está errado. Outro dia um cara postou aqui, é mentira que morreram 5 pessoas lá em Washington no dia 6/1, lá no Trump. Morreu. Tem lá os dados, ó, CNN, New York Times, todo mundo deu. Daí você coloca lá. Então, o Twitter tem uma forma mais democrática do que você deixar na mão de uma empresa. E aí o que o Zuckerberg fala simplesmente, comecei a ver uma militância dentro dessa empresa. A empresa está falando que é impossível, não, mentira, calúnia. E ele vai fazer a mesma coisa que o Twitter. Quando sair uma notícia, você vai mandar, a comunidade vai avaliar se aquilo é falso ou verdadeiro. E eles têm ferramentas, como no Twitter, se as pessoas começaram a distorcer muito, as pessoas são banidas da checagem. Eu sou um checador. Eu julgo ou avalio o que os outros analisaram ou julgaram. É um votinho, mas está lá dentro, né? Vamos ver, o Zucca, isso aí revoltou, né? Deixou simplesmente
furiosa aí, a ala esquerda, estão falando que é um absurdo. Vai saber, né, se agora o STF não vai proibir também o Facebook. Porque dizem que a grande briga do Alexandre Barros com o Twitter foi justamente quando eu li isso, né? Não sei se é fake news. Que foi quando o Twitter decidiu tirar sua moderação e colocar as comunidades. Vamos ver aí o Poder 360, um ótimo site de política. Vamos lá. Deixa eu colocar desde o primeiro. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Só para falar para vocês, ele vai mandar um recado claríssimo para o Brasil. Vão acompanhando aí, ele vai falar sobre como países da América do Sul ficam mandando retirar coisas de forma sigilosa. Recado direto ao STF. Drugs, terrorism, child exploitation, these are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the... Tá vendo? Eles também entram em 2016, porque eles tentam, acredite ou não nele, mas ele botou uma agência de checagem independente. arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas. Tá falando exatamente do movimento woke que todas as empresas estão saindo. O Facebook já estava tendendo a sair. E mais uma vez, aquilo que eu já falei em vários vídeos, quem quiser procurar a playlist aqui, a Cultura Woke, que é o nome dessa playlist, como esses núcleos de diversidade, equidade e inclusão, o tal de DEI, se tornaram ditadores dentro das empresas, inclusive prejudicando a produtividade de muitas delas. And it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. Calma que vai chegar aí América Latina. It means we're going to catch less bad stuff,
but will also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. Vocês viram? Recadão pro STF aí, diretamente. Só lembrando vocês, gente, isso aí é uma decisão que começa nos Estados Unidos, tá? Não tá valendo pro Brasil por enquanto. Por enquanto. E vamos ver o que vai acontecer se vier a funcionar no Brasil. Vocês viram? Vou mostrar de novo aqui, ó. Cadê? Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. Vixe. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ler de novo. Has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. Vixe. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Vamos lá. Eu não sei a opinião de vocês. Eu sempre penso assim. Sempre teve mentiroso. A mentira é uma coisa intrínseca do ser humano, né? Quando você mente para destruir uma instituição, uma reputação, uma pessoa, isso é crime. Calúnia, difamação, injúria, são crimes previstos aí no Código Penal, pelo menos no Brasil. Quando eu vejo essa luta, né, o desespero, tudo é fake news, eu penso duas coisas, né? Primeiro é como você lutar para mentir, o ser humano vai continuar sendo mentiroso, né? Se você controla e não deixa aparecer nenhum pensamento diferente do seu, isso é censura. Agora, quando surgem pensamentos criminosos, é obviamente fala criminosa. Nos Estados Unidos, nem isso é, mas nós estamos no Brasil, então existe um limite. Como minha bisavó falava, minha avó, minha mãe, né? Ela sempre falava assim, liberdade, a sua liberdade termina onde começa a do outro. E nesse caso, então, a gente tem hoje uma campanha que não aceita absolutamente nada. Ontem eu postei, até fiz um post brincalhão no Twitter, mas que significa uma verdade, e olha que eu postei aqui. Que ponto que a gente chegou no Brasil.
Vocês me conhecem aqui, quem está aqui há 2 anos, sabe que eu não compactuo nem com essa direita, nem com essa esquerda do Brasil, que eu me considero um cara libertário, sou a favor da redução do Estado, sou a favor do investimento em tecnologia, educação principalmente, ciência, saúde por enquanto, né, o Estado virou um leviatã comedor de coisas, né. Então eu brinquei, coloquei um post aqui, esse aqui, ó, que é assim, ó, como se eu estivesse falando, né, é o que acontece no Twitter hoje, e é o que acontece nas redes sociais, se você posta qualquer coisa, né. Então eu coloquei, abre aspas: "Olha, eu acho que o modelo de moderação do Twitter é ok", e aí já vem alguém gritando: "Você é extrema direita!" Aí outra frase, por exemplo: "Olha, eu acho que o governo está errando quando você é extrema direita!" Se você reclamar assim: "Nossa, como as coisas estão caras no mercado", extrema direita! Ati "Maldito extremista direito, você tem que morrer!" Isso é discurso de ódio, gente. Isso é discurso de ódio, você não permitir que ninguém fale absolutamente nada. Essa esquerda no poder do país é como aquela seita do Jim Jones. Você não pode falar nada, você tem que ajoelhar, beijar e não pode criticar. E você tem aí agora veículos como a Globo News, como o UOL, descaradamente apoiando censura no Brasil, né. Essa polarização já encheu o saco, cara, e assim, eu não tenho saco, então quando vem alguém e fala assim: mas você é direita", ontem entrou uma idiota aqui falando: você está se revelando de esquerda", é porque você é burra e não conhece a minha vida e intrometida ainda, que eu detesto isso aqui. Eu gosto de pautas das 2 ideologias. Parte econômica, estou lá com a direita, parte social, eu estou com a esquerda em muitas coisas, mas eu não me considero nem de esquerda nem de direita e também não sou isentão, senão não estava aqui descendo pau nas 2. Então é isso que ficou. Essa briga de ervilhas, ou você é isso, ou você é aquilo, senão você cala a boca, eu sou o que eu quero. E eu acho que existe um limite realmente, existem crimes cometidos na internet. Eu já cometi um crime de ofender uma pessoa, o Tutinha, lá da Jovem Pan, que eu me desculpei publicamente com ele. Eu deveria me desculpar só no Twitter, eu me desculpei em todas as redes sociais. Me desculpei no meu site, porque eu vi que eu tinha cometido um crime de injúria contra ele. Não podia ter feito isso. Eu vou reclamar, falar: "Não, isso é liberdade de expressão". O cacete, eu ofendi o cara, eu ofendi a honra dele, a moral dele, a reputação dele, publicamente. Pelo menos eu consegui fazer um acordo, não aconteceu nada. Foi o grande erro que eu cometi na minha vida. Isso é crime. E eu não vou passar pano para mim por causa disso. Agora, você falar, por exemplo, olha, como, por exemplo, o Boulos falou anos atrás, né? Eu acho, olha a frase que o Boulos falou, tem entrevista dele no podcast. O Alexandre Moraes é um fascista. Ele fez isso. Não aconteceu nada com ele. Aí outros, se falar a mesma coisa, ele pode derrubar o canal da pessoa. Não é interessante? Quando você fala assim: "Pô, o STF, que vergonha o STF", e vão abrir um inquérito contra você, porque falar: "Você ofendeu a democracia". Quer dizer, você vê o judiciário hoje, o topo do judiciário, achando que eles são a democracia, o povo, e a gente está vendo que não é isso. Então, essa decisão do Zuckerberg ontem, vai dar problema aqui no Brasil de novo. A situação do Brasil, o Brasil é muito dependente dos Estados Unidos, e não vai ser fácil essa relação entre o governo Trump e o final aqui do governo Lula. Eu não estou falando que o Trump vai fazer boa administração, de jeito nenhum. Eu vou botar a mão no fogo, não boto nem por presidente do Brasil, vou botar dos Estados Unidos. Agora, vai ter uma mudança radical e a gente está percebendo que a cultura woke, essa cultura que a palavra, eu queria tanto achar outra, mas não consegui, um dia se alguém souber, que é essa cultura lacradora, essa cultura que quer impor, você tem que mudar sua frase, você não pode falar, denegrir, você é racista, e a gente burra, né, porque você pega lá o significado da palavra denegrir, né, desde o latim, etc., significa manchar, não tem nada a ver. Você não pode usar lista negra, só faz 1000 anos que se usa isso. Então essa imposição dessas pessoas, o que essa esquerda se tornou no Brasil para mim, é cínica e hipócrita, porque
eles querem mostrar que eles são evoluídos e mais virtuosos, quando eles não passam de uns medíocres. Por quê? A gente vê aí, vamos cancelar o fulano que foi acusado de assédio. Agora, quando é um deles, espera aí, vamos ouvir o outro lado. Então você vai vendo que é tudo mentira, que é um bando de gente falsa, um bando de gente que não sabe história. Quando você vê o governo brasileiro perseguir um soldado que veio passar férias porque ele é de Israel, isso é pura hipocrisia. Por que o governo Lula só ataca Israel? Porque chama atenção, né? Ele aparece para o mundo, ele aparece para a bolha dele. Agora, que tem 10 milhões de refugiados no Sudão, tá nem aí. Por quê? Porque a África não dá ibope. E aí você fala assim, como é que um presidente desse, como é um partido desse, que só tem ignorante, que nunca estudou Oriente Médio, se atreve a querer mediar a paz no Oriente Médio ou na Ucrânia? O cara não consegue cuidar nem do Brasil, vai querer cuidar de outros países. Então, tudo isso significa o quê? O Lula é um presidente fraco, né? Ele não tem mais nada, ele não é mais relevante como ele foi de 2002 a 2008, 2010, e realmente foi, né? 2009. Teve uma importância internacional e hoje parece que está correndo atrás disso e não consegue mais. Então estão querendo impor censura mesmo. Agora, o que é a censura? O que é fake news? Qualquer coisa que não combine com o que eles querem. E a sociedade reagiu a isso, está reagindo nos Estados Unidos de uma maneira progressiva e contínua, que é a expulsão e o fechamento desses departamentos lacradores dentro das empresas, que estão causando prejuízo para as próprias empresas. Gente criando um departamento que eles dão bônus milionários para eles mesmos, porque, olha, ele conseguiu colocar um cara PCD ali, um idoso. Eu devia até defender esse movimento woke, porque eles defendem a contratação de idosos, né, que sempre foram discriminados. Eu sou a favor totalmente da contratação de PCD, eu nunca tive problema com isso quando eu fui editor-chefe. A Folha, a gente tem que ser justo, eu tenho que ser justo, nunca discriminou ninguém. Tinha pessoas com deficiência, sempre teve gays, sempre teve muitas mulheres, as mulheres mandam, hoje não tanto, mas mandaram na Folha durante décadas, quer dizer, não tinha essa história do machismo, e mulher linha dura, viu? Minhas chefes foram extremamente, algumas amáveis, maravilhosas, mas linha dura, então nunca teve isso, por exemplo, na Folha, eu não convivi com isso. Agora, você achar que qualquer pessoa, que é esse post que eu fiz aqui, você não pode falar mais nada, que vem um imbecil lacrador te chamar de bolsonarista, te chamar de extrema-direita, não sei o quê, né. Então isso cansou a sociedade. O que começou lá atrás com uma boa intenção, lá no movimento de 1876, nos Estados Unidos, com o presidente Abraham Lincoln tentando acabar com a escravidão, se distorceu e virou isso que é hoje, né, um bando de gente que fica policiando tudo que você fala, que é burro, que fala que não pode expressar a palavra criado mudo porque você é capacitista, porque é burro, porque não conhece a origem da palavra, porque não sabe o que é denegrir, porque você não pode falar mais nada, não pode falar índio mais, gente. Não pode falar mais nada, né, com essa pessoa. Então ninguém aguenta mais isso. E eu tenho certeza e esperança que tudo isso vai ser expurgado. Esse movimento, por exemplo, woke feminista, femista no Brasil, é uma vergonha. Vocês estão vendo aí, falsas acusações que sobram, chovem aí, ainda vem um grupo lacrador chamado Mentilab, lá na UFRJ, faz pesquisas falsas, totalmente sem nenhuma validade científica, e o movimento woke da imprensa reproduz isso como se fosse verdade. Então, vocês vejam, isso tem que ser extirpado da sociedade. Não tem que ter ditadura de nenhum lado, não tem que ter censura. Agora, todo mundo tem que respeitar a lei, gente, né. O ministro Alexandre de Moraes pode estar fazendo coisas absurdas lá, mas também já fez algumas certas, não dá para destruir. Agora, nisso que ele está fazendo, nunca vi na história do Brasil, exceto no governo militar, onde o judiciário era absolutamente padrinho e irmão do executivo. Está acontecendo isso de novo, né. Bom, eu espero, sempre eu falo, né, eu espero que quem tem filho aqui consiga ver seus filhos crescerem numa sociedade mais justa e sem esse policiamento, porque ninguém aguenta mais isso, gente.
Você não pode fazer mais nada, você não pode falar mais nada, ou você é um miserável extremista. Outra coisa, toda hora algum imbecil chamando o outro de fascista, né. Vocês nunca pegaram dicionário, vocês não, né, essas pessoas nunca pegaram dicionário para ver. Fascista está ligado a governo autoritário. Então, a pessoa que apoia o governo autoritário é fascista. Agora, quando a pessoa tem uma opinião diferente e você fala que ela é fascista, você não passa de um imbecil, né. Não tem nenhuma forma de você julgar essa pessoa. Obrigado, Rafaela. Está em Itabuna? Cansei. Além do sol, ainda tem cacau. Zuckerberg vê repetindo isso que o Zuckerberg fez, não está valendo para o Brasil nem para a Europa. Vamos ver como vai ser a reação. Esse controle das redes sociais, eu vou repetir 1000 vezes, está ligado diretamente, eu não tenho dúvida, aos interesses da mídia quatrocentona, que de repente viu tudo, todo o discurso, né, todo o poder que ela tinha se dissolver dentro das redes sociais. Agora, a rede social tem merda pra cacete, né? Tem fake news o tempo inteiro. Eu vejo até aqui, às vezes, no comentário, a pessoa vem chutar coisa que ela aprendeu no Zap, né? Então, uma coisa que todo mundo poderia fazer, né, antes do Lula culpar Israel de qualquer coisa, devia pegar um livro da Karen Armstrong, ler lá, Jerusalém. Se quiser, eu mando. Tem o de bolso e tem o atual. Aí você vê a hipocrisia. Quando você vê o movimento LGBT embrulhadinho na bandeira da Palestina, na Paulista, isso é cínico, hipócrita, covarde e burro também, porque ela não vai vestir essa roupinha, essa bandeira do arco-íris e ir para Riad fazer uma passeada gay. Quando você vê a Disney lacrando em todos os desenhos, e dentro da Disney tá cheio de wokes, né? Todo tipo, né? Trans, cabelo vermelho, LGBT, pessoas com deficiência, mas não tem passeata gay dentro da Disney. Tem o dia gay, mas a passeata não tem. Então, você vê, não dá para acreditar num movimento que é tão hipócrita desse jeito, né? Quando você tem um cara acusado de assédio sexual, vem Me Too, vem todas as mulheres e destroem o cara. Quando esse cara é filho do presidente, 2 meses está arquivado o caso. E o movimento que fez a acusação lá contra o ministro, Silvio Almeida, quando ele é inocentado pelo Conselho de Ética da Presidência da República, movimento Me Too, né? Então não dá para acreditar nesse monte de hipocrisia, e é o jeito, né? É isso aqui. Sinto muito, Cristiane, sinto muito pela sua mãezinha. Eu sei o que é perder a mãe. Sinto muito mesmo. Renata falou que hoje as pessoas estão limitadas a ler somente 140 caracteres. É mentira, eu já vi uma pesquisa disso. 68% das pessoas que pegam um jornal ou um site não passam do título. Só leem o título e já tiram suas conclusões. Que 140 caracteres. Obrigado, Tiago. Na verdade, eu não faço isso para agradar ninguém, é porque eu não aguento mais, cansei, sabe? Natália, livraria fechando é o fim de tudo. Mas também, me desculpa, mas você vai na Livraria Cultura aqui na Paulista, fizeram uma livraria de 1 milhão de metros quadrados, com 1 bilhão de livros, tudo custando pela hora da morte, sem nunca ter nenhum desconto. Aí você fala assim, porra, eu escrevi um livro, eu tenho meu livro. Eu fiquei com direito a 10% do valor de capa. 30% ficou para a editora, 60% para a livraria. Hoje fica 60% do site. Vai à falência como, gente? Ganhando tanto. Ninguém quer ler mais, gente. Por isso que eu estou te falando. Todo mundo está se informando. Da mesma forma que as redes sociais ajudaram a ter uma diversidade de opinião, elas também emburreceram o povo. Você não vê pessoa no livro. Gente, a Paty pode confirmar para mim aqui. Você entra no metrô de Londres, a quantidade de gente que está lendo um livro ou um jornal é maior do que as que estão igual aqui no Brasil, assim. É cultura isso, gente. E onde começa tudo isso? Investimento em educação. Né? E eu não sei se vocês sabem, né?
A próxima FUVEST, não sei se vocês viram, né? A FUVEST vai colocar só mulheres para ler. Tirou Machado de Assis para deixar só mulheres pela primeira vez, né? Quer dizer, é sempre assim, ou é um oposto ou é outro, né? Ai, nunca tem mulher. Tudo bem, faz mulher e homem, você descobriu isso agora? A própria FUVEST está admitindo que falhou ao não colocar escritoras no negócio, mas agora, para querer limpar a barra dela, bota só mulheres. Então, você vai tirar um gênio da história, talvez o maior escritor do Brasil de todos os tempos, Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, para colocar só mulheres e algumas ativistas que você sabe que você vai ler lá de novo. Ajudem o canal a crescer. Obrigado, Rafa. Eu ando com livro, gente. Eu também sinto muito mesmo, viu? Na França, um celular para cada 50 livros. É outra cultura, gente. Mas tudo isso começa de cima, gente. O governo tem que investir em educação. E nenhum governo, não vou falar que é só o Lula, não. Não é só o PT, não. Governo nenhum na história valorizou o professor. E quando você pega ali o currículo de leitura, não sei o quê, durante o quê? 40, 50 anos eu dei aula na rede estadual, gente. E vinha os livros que você devia mostrar para as crianças. É vergonhoso, sabe? Você está ensinando, e eu fiz isso ali nos anos 80, sabe? Você ficar falando de mais-valia com criança, falando qualquer coisa, sabe, sobre capitalismo, sobre, sabe? Querer ensinar a criança quem ela deve gostar. E está tudo aparelhado mentalmente, todo o sistema educacional brasileiro. Eu tenho um grande amigo no Krav Maga, amicíssimo mesmo, o Wilson. Ele paga uma escola, a filha dele também faz Krav Maga, é um amor. Ela tem o agudo dela, da voz é igual ao da Mariah Carey, só que mais irritante. Ele paga uma fortuna na escola da filha, os outros professores. Não tem um mês que os pais não têm que voltar lá na escola, reunir com a diretora para falar assim, eu não quero que ensine isso para os meus filhos. Isso que ensina é a família. E isso não só um policiamento, isso é um aparelhamento do sistema. E tem isso no Brasil há décadas e décadas. Eu não me conformo, porque eu vi aí os professores das universidades federais esbravejando porque não ganharam aumento, e o cara fala descaradamente, nós ajudamos Lula a se eleger, nós estamos doutrinando a escola para isso. Isso não é função de professor. Quem decide o que o filho deve ser é o próprio filho. Mas quem dá esse caminho para ele são os pais, não o professor ali do 4º ano primário. E isso acontecia na ditadura. Eu lembro que eu estava no 3º ano primário, lá na escola Dom Benedito, em São Caetano, plena ditadura militar, e eu tinha uma professora que fazia música enaltecendo os militares e obrigava a gente a cantar. É a mesma coisa, não pode ter doutrina. Escola sem maldito partido nenhum. Você abre a consciência para a criança pensar. É ela que decide o que ela quer ser. Se ela quer ser de direita, se ela quer ser de esquerda, se ela quer ser de centro, se ela quer ser libertária, se ela não quer ser porra nenhuma, né? Esse é o grande problema. Então, se você não investe na educação, como que alguém vai ler livro, gente? Eu acho que 90% das pessoas que eu vejo por aí nunca terminaram um livro. E eu vejo gente, às vezes, querendo... Ontem eu estava com o doutor Alexandre discutindo por isso. Quando eu vejo alguém, na época do 7 de outubro, aquele massacre bárbaro que teve em Israel, o cara vem discutir comigo, sinceramente, o lacrador, que você sabe que não lê, não sabe mal escrever, e vem falar de Oriente Médio comigo, é que eu não posso bater. Então, a única coisa que eu falo é silenciar e virar as costas, porque são coisas que não tem como você discutir com gente burra. Então, por isso que eu vejo, e gente pretensiosa, quando eu vejo o Brasil querer se meter a resolver a questão da Ucrânia e mostrar, eu falo assim, cuida do seu país, meu filho. Olha a tragédia que a gente está vivendo, sabe? A economia não está subindo, não. Vai piorar a situação aqui. Não, olha dentro do metrô, gente, é todo mundo assim. Ó. Isso aqui, ó, inclusive lá no canal de religião, né, nosso canal Buscas e Mistérios, vamos falar um dia só sobre isso aqui, gente. Isso aqui tem duas funções, né, e um exercício até que
um mestre me propôs, ele falou assim, 6 horas por dia, das 12 que você fica acordado, sem o celular. Porque daí a pessoa arruma um monte de desculpa. "Ah, não, mas eu tenho família. Ah, não, mas meu trabalho". Todo mundo consegue fazer isso, né. E se você perceber, quando você larga o celular, o que acontece com o seu cérebro, mas tudo isso a gente vai lidar no outro canal. Resultado alarmante. Quirô Machado de Assis, só lacradoras, só tem ótimas escritoras lá, né. Mas pô, botou Raquel de Queiroz, Cora Coralina, tem tanta mulher que escreve maravilhosamente bem, mas agora não pode falar assim: "Bom, a gente descobriu e pensou e vimos que cometemos um erro. Tem homem demais no currículo de literatura para a FUVEST. Vamos dividir? Vamos". Mas não, querem lacrar, então agora é só mulher, né. Escola sem partido, religião. Religião é uma coisa da criança, da família, a fé dela. Outro canal. Bom, estreia hoje, daqui a pouco eu vou soltar, tem outros vídeos, né. Estreia hoje o canal Buscas e Mistérios, que é um canal de religião, de filosofia, de psicologia, para eu conversar com vocês. Eu estou trazendo um monte de coisas que eu aprendi aí ao longo da minha vida, e o primeiro episódio é esse. Muita gente não sabe o que é, nunca ouviu falar, né, então Escola do Quarto Caminho não é uma igreja, é uma escola. E eu chamaria de uma escola prática, ela ensina exercícios, assim como o xamanismo, para você melhorar o seu estado de consciência. Então, a conclusão de tudo o que eu procurei na minha vida sobre religião, todas que eu frequentei, eu descobri para mim, pelo menos, qual é o significado da vida, né, uma coisa que todo mundo se pergunta: "Qual é o significado da vida?". Adquirir consciência. Como se adquire consciência? Com tolerância e estudo, leitura, prática, né, respeitando os outros, combatendo injustiça, sendo caridoso, ajudando as pessoas, né. É assim que se adquire consciência. E sabendo que você vai fazer tudo isso, e isso não garante que você vai ter o céu ou que você vá ter uma morte indolor. Vamos lá, deixa eu ver aqui que horas são. Deixa eu falar, quero terminar esse jornal hoje, aproveitar que tem 1.440 pessoas. Eu não gosto de ficar quieto. Eu também sou super transparente com vocês. Vamos lá. Vou até tirar isso daqui.